Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero pregar nesta manhã, tendo em vista a ceia do Senhor, e queremos ressaltar o tema de hoje, que é sobre a Páscoa, a importância do sangue, a importância do sangue de Cristo. E na última ceia que tivemos, os irmãos lembram, acho que vocês esquecem, né? É normal esquecer a mensagem. Mas eu preguei em Êxodo, capítulo 12, tá? Como foi que Deus libertou Israel do Egito? Foi pelo sangue do Cordeiro. Queridos, poucos são hoje. Eu falo com certeza absoluta que a Igreja de Deus na face da terra, aqui no Brasil, não está ligada a esse assunto, a esse tema, que é o mais importante. Hoje falo de família, de trabalho na igreja, de dar dinheiro, de ter encontro de casais, de ter isso, falam sobre eleição, fala menos da cruz. Menos da cruz. E você sabe que o assunto mais tratado na Bíblia é sobre sangue? Alguém disse que se, é claro, que figurativamente, pegamos a Bíblia e torcer, sai sangue. Porque o tema central, toda a Bíblia, é a cruz. É a cruz. E eu vou mostrar aqui por que, meus irmãos. Tem dois assuntos que eu considero aqui impressionantes. Primeiro, o sangue humilha a gente. Se tem uma doutrina, que tem um ensino, se tem uma pregação que leva a gente ao pó, é a cruz. É o Cordeiro na cruz. Paulo fala que é escândalo para o mundo. Loucura para o mundo. Segundo lugar, obviamente, magnifica a grandeza de Deus, do Deus da redenção. Jesus veio ao mundo para salvar. Ele não veio ao mundo para dar emprego, para melhorar a família. Não, ele não veio para isso. Tá? Ocasionalmente a gente busca, ora por isso. Claro, o emprego, mas o objetivo central das Escrituras está ali, na Bíblia, em Lucas, capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A cruz foi para isso, a ressurreição foi para isso. Então, eu vou mostrar aqui 7 coisas que mostram a importância da cruz. Primeiro, a cruz é mais importante, o sangue remidor é mais importante do que a doutrina da eleição. Eu já vi muito entusiasmados, colocar o pé na doutrina da eleição, faz daquilo, meu Deus, o alicerce para a sua vida. E não é verdade, irmãos. A doutrina da eleição, os irmãos sabem, eu prego, é a minha ferramenta de trabalho. Mas não é a doutrina da eleição que é a base. Eu só posso afirmar que eu sou um escolhido só se eu passei pela redenção do sangue. Você pode ensinar, pregar, crer em todos os pontos da doutrina da graça. Se você não foi redimido pelo sangue, você irá para o inferno. Segundo lugar, ela é mais importante que a doutrina do céu. Por quê? Porque eu só entrarei lá se eu for remido pelo sangue. A Bíblia diz, é muito claro em Apocalipse. Se Cristo me purificou minha vida, limpou-me dos meus pecados pelo seu sangue, conforme está escrito aqui em 1 João 7, se eu não fui purificado, eu não entrarei no céu. Tá? A porta será fechada para mim. Em terceiro lugar, ela é mais importante que a doutrina do inferno. Por quê? Qual a razão?
Eu só escaparei do fogo eterno se eu for remido pelo sangue. Você pode ter Bíblia, você pode dizer que é membro da igreja, que você canta os hinos, que você aprendeu da Bíblia, mas se você não passou pela redenção do sangue, você está perdido, querido. Está perdido. Ou Cristo lhe purificou, ou você não vai escapar. Não vai escapar. É humilhante, né? Você pensa que você tendo uma atividade, cantar, louvar, pular, dançar dentro de igreja. Não, você não vai escapar. Quando você não for remido, os demônios pulam e dançam com você. É mais importante do que todos os tesouros deste mundo. Todos. Você pode ganhar a linda casa, ganhar milhões em loteria, ser dono de empresa, ter tudo na mão, ter empregado na sua casa, no serviço. Mas tudo isso é palha seca, tudo isso vai queimar, tudo palha diante da ira de Deus. Você é igual, sem salvação. Você não passa de um verme, de uma barata, tentando escapar da luz. Em quinto lugar, ela é mais importante do que a doutrina da segunda vinda. Por quê? Sem a redenção pelo sangue, tal verdade será um verdadeiro terror para você. Por quê? Porque se você não for remido pelo sangue do Cordeiro, a segunda vinda é um terror. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando falava da vinda de Cristo, eu tinha medo. Será que eu vou subir? Olha, queridos, quando você está descansado no sangue, você não tem medo. Ela é mais importante do que a vida cristã. Por quê? Você não pode viver a vida cristã na habitação do Espírito sem estar convicto que foi remido pelo sangue. Ninguém pode ser crente sem isso. Eu vejo muitos grupos falando de santidade, mas você não é santo sem o sangue. Porque o sangue não somente salva, liberta, purifica, como santifica também. É impressionante. A salvação ela vem com duas atividades: salvar e santificar. E faz isso no ato. Tá? E por fim aqui, nessa introdução, ela é mais importante do que a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela foi comprada com sangue. E ela não existiria sem que houvesse alguém para pagar o preço na cruz. Cristo disse, e eu edificarei a minha, ele coloca a igreja como sendo dele. Não é do Papa, não é do pastor, não é dos batistas. Aí ele diz, a igreja é minha. Eu edificarei a minha igreja. Enfim, queridos, vocês estão vendo porque todos os arautos do Evangelho devem pregar isso? Se não for pelo sangue, você nem pode orar. Você nem pode orar, porque Deus não está ouvindo. Você pode fazer as orações mais lindas. Se não for pelo sangue, você não tem acesso a Deus. Como diz Hebreus capítulo 10. Você só vai ter ousadia se for entrar pelo sangue remidor. Isso é importante, queridos. Então, eu não posso dar segurança para vocês. Para ninguém aqui. O pastor não pode dar segurança. Ou é você e o Rei da Glória, ou você está perdido. Olha, eu falo para os irmãos que Satanás espertamente, ele usa os falsos mestres para tratar o sangue como algo supersticioso. Até falam, sai pelo sangue eu te ordeno.
O sangue de Cristo não é para ordenar demônios, não. Não é para expulsar isso. O sangue de Cristo é para resgatar perdidos. Purificar pecadores. Então, queridos, deixa eu rapidamente apresentar aqui a parte doutrinária. Eu procuro fazer isso, irmãos, porque sem a doutrina, a igreja não tem firmamento. A casa cai, né? Sem a doutrina. Vamos lá. É uma verdade eterna, determinada pelo Deus eterno. Primeiro fato. Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foi quem decretou isto. Foi na eternidade. A história da salvação dos crentes é uma história que está infinitamente além de qualquer compreensão. Você não vai ver isso na escola, você não vai ver em faculdade, você não vai ver em lugar nenhum. Você só vai ver pela Bíblia. E quem conta essa história é o Espírito Santo. Tá? Olha, ele não somente escolheu aqueles que ele ia salvar. Nós sabemos disso. Deus escolheu o seu povo. Os eleitos é uma doutrina que você não pode fugir dela. Deus escolheu os seus eleitos, seu povo. Tá? Ele também predestinou seu povo. Nós entendemos a doutrina da predestinação. Envolve a vida de cada crente. Cada crente foi predestinado. E tem um objetivo nessa predestinação. Qualquer crente. Deus envolveu a cada detalhe. Ou quando eu iria nascer, quem seriam meus pais, o meu sexo, minha altura, minha cor, minha fisionomia, a minha condição social, tudo ele determinou, cada detalhe, queridos. E ele também planejou o meio pelo qual os pecadores pudessem ser lavados e purificados e redimidos só pelo sangue. Então, a eleição não joga fora o sangue. A predestinação não joga fora o sangue, porque no planejamento ele planejou para que fulano de tal se convertesse e fosse lavado pelo sangue. Então, irmãos, eu quero falar com vocês que tem essa história bendita da eternidade até a cruz. Quer dizer, da eternidade, vamos colocar aqui, da eternidade até a cruz. É a minha história. Eu preciso saber qual foi o dia que você se converteu. Eu fui eleito? Eu só posso entender que eu fui eleito se eu me converti. Está vendo? Então, eu poderia colocar um versículo ali fora? Poderia. Crê no Senhor Jesus, arrependei-vos e convertei-vos. Aí eu estou chamando os pecadores para crer em Jesus. Aí ele entra e tem um versículo aqui. Ele vos escolheu antes da fundação do mundo. Está vendo? Agora, eu sei que ele me escolheu, por isso que eu me converti. Está vendo? Então, queridos, em segundo lugar aqui, o cordeiro foi entregue, o cordeiro para ser entregue foi conhecido. Tirar Cristo e colocar como o cordeiro do diabo é blasfêmia, irmãos. Eles estão colocando um outro Cristo hoje na história. É trabalho dos perversos neste mundo. Cristo é o cordeiro. Não tire isso. Ele não é político. Ele não é um filósofo. Ele não é um professor. Ele é o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. João definiu isso muito bem. Outro detalhe, irmãos. O Pai que mandou o cordeiro. Não foi inventado por mim. Não. Ele mandou o cordeiro perfeito. Aquele que foi à cruz é perfeito. Perfeito. Não tem defeito nenhum em Jesus. Escolha o homem. Acha alguém igual? Não. Filho de Deus. Nascido da Virgem Maria. Outro detalhe, queridos. Ele é o cordeiro sem mácula. 1 Pedro fala. Imaculado cordeiro. Em terceiro lugar, a providência divina foi acionada. Como foi que Deus acionou? Veja, mediante
a fundação do mundo. Ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque quando Deus pegou o animal, matou o animal, tirou a pele para apresentar para Adão e Eva, foi o cordeiro que estava ali, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Outro detalhe, mediante a aparente vitória do mal, Satanás sempre enganosamente pensou que o mal ia derrubar Deus do trono dele. Não, quanto mais o mal manifestava, mais a glória da graça. Olha quando veio o dilúvio, Satanás pensou que Deus ia destruir toda, aí destruiu toda, mas tinha Noé, um homem que Deus escolheu. É assim que a graça opera, sempre vitoriosa, irmãos. Também, irmãos, mediante os instrumentos usados. Deus usou instrumentos para a morte de Cristo. Herodes, os gentios, Pilatos, todos aqueles que foram os açoites nas mãos de Deus. A Bíblia fala, Deus fez isso, Deus planejou isso, para que até o diabo, os demônios serviram para a morte do Senhor. Impressionante, né? Foi um cenário que parecia de destruição completa, mas foi a vitória do Cordeiro amado. Todos trabalharam para realizar os propósitos de Deus. Em quarto lugar, a redenção foi consumada. O preço já foi pago na cruz. Foi um trabalho perfeito. No lugar da presença, da sua presença, o pecador arrependido pode entrar. Não precisa de Maria, não precisa de Pedro, não precisa de Papa, não precisa de ninguém. O pecador livremente, pela fé, encontra ao lado do Pai alguém que morreu por ele. Alguém que pagou o preço na cruz. O seu filho. E para terminar, é uma verdade poderosamente operante. Vamos ver por quê. Olha o que diz o texto. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E que sentido isso, irmãos? Eu tenho aqui 4 assuntinhos para tratar com vocês, rapidamente. Primeiro, por que de todo pecado? Precisa de algo mais? Eu preciso do sangue do batismo? Não. Só o sangue. Está muito claro aqui. Vocês estão olhando? De todo pecado. Por quê? Vamos apresentar? Primeiro, o sangue é suficiente. Se tem alguém aí que diz, eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu estou tentando fazer minha parte, você não aceitou. Você aceitou outro Salvador. Tá? O sangue é suficiente. É igual pagamento. Você está devendo R$1.000, pagou, você não tem que pagar mais? Tá. Você quando vai lavar as suas mãos, a água, o sabonete, não são suficientes? Claro. E o sangue não é suficiente? Ó, o pecador, chega, pronto. Despe de seu orgulho, tá? Aquela fantasia, soberba, presunção de que é alguma coisa. Joga esses trapos fora, não presta. Joga. A Bíblia chama trapo de imundície. Não chegue para Deus cheirando mal. Com seu orgulho, com sua vaidade, com sua arrogância, com suas obras más. Você pode se enfeitar, mas o mau cheiro vai continuar. Você pode estrajar de adoração, de louvor, de oração, de Bíblia. Chega, põe tudo isso ao seu derredor. Cheira mal. Despe de tudo isso. Cai ao pó. Dizendo, eis-me aqui.
com toda a minha sujeira, mas o sangue é suficiente. Pronto. Tá? Pode ser o pior, mais sujo pecador. Não importa. O sangue também é eficiente. Por quê? Ele não pedirá nada mais. Nem sua santificação, nem você tem que ir mais na igreja para aprender. Na hora que o pecador chega, de todo o coração, é naquele momento que a purificação acontece. De uma vez, Deus não está pedindo mais nada para o pecador. É rápido. É assim. É um amém. É uma lavagem que Deus faz. Os homens podem não ver, mas Deus está vendo. Pronto. Que coisa que acontece, que Ele dá o perdão, que Ele dá a purificação, que Ele abraça você, como limpo agora, tirou toda essa sujeira, essa imundície. Ele não somente limpa, Ele purifica. Está vendo o texto? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Purifica. Eu sempre uso essa ilustração. Você pode lavar um prato com água ali, mas talvez fique alguma sujeira. Mas quando você põe água fervendo com detergente, sai toda a sujeira, né? Quando Jesus salva o pecador, Ele realmente purifica. De tal maneira que aquele que era sujo, que nem podia falar com Deus, agora pode. Aquele que nem podia cantar, agora pode cantar. Aquele que nem podia oferecer nada para Deus, agora pode, porque ele está purificado. Satisfaz, sabe o quê? Satisfaz as exigências de Deus. Não é exigência de uma igreja, de um grupo de pastores que está ali pedindo que seja assim, 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 como os fariseus. Não satisfaz as exigências perfeitas de Deus. Em terceiro lugar, o sangue é libertador. Maravilha. Como? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, o sangue liberta do peso do pecado. Aquele fardo cai. Minha consciência culpada de tanta coisa errada que eu fiz na minha vida, como eu ofendi a Deus, como eu blasfemei dele, eu amontoei isso nas minhas costas, ficou um fardo terrível, tudo que eu fiz contra o meu próximo, com a minha boca, com a minha mente, com meus atos, tudo que eu fiz, eu ofendi a Deus, eu mereço o inferno. O sangue tira o peso. Tira a culpa. Tira a culpa. Livra da pena do pecado. Não mais para o inferno. Não. Na hora da morte. Uma vez eu fui subindo para minha casa, lá na minha rua. Veio uma pomba. Quando eu estava chegando perto dela, ela subiu. Na hora da morte, quando a morte vem para pegar o crente, para lançá-lo no inferno, o crente sobe às alturas da glória. E da escravidão, agora é liberdade. Hoje à noite eu vou falar sobre isso, Salmo 18. Sobre Ele me tirou do aperto e me deu espaço para viver. Que coisa! Liberta da morte e do inferno, do lago de fogo. E por fim, para terminar, o sangue é triunfante. Por quê? Todo o pecado. Que coisa, que triunfo. Os crentes podem adorar seu Deus. Todo o pecado em que sentido? 3 sentidos. Primeiro, todo pecado no que tange a quantidade. Quantos pecados? Irmãos, eu posso somar meus pecados? Eu posso contá-los? Não. São tantos, que a conta vem do inferno, do céu até o inferno. A minha dívida é muito grande. O sangue limpa de tudo aquilo. Todo pecado no que tange ao seu poder. Não tem mais poder.
do pecado contra o crente. Tá? Porque na hora que o pecado pensa que pega o crente pelo pescoço e atinge no pó e destrua você, a graça entra, a fé opera e o crente em confissão sincera se ergue novamente à comunhão com seu Deus. E para encerrar, todo pecado no que tange ao tempo do passado, do presente e do futuro. Todo pecado. Foi tudo remido. Há um hino nosso cantor, de uma vez, ó sim acredita, ó pecador, tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Ele salvou-nos de uma vez. Está vendo? Tudo pelo sangue. Não é uma história simples, não é um conto que você pode falar até com seus filhinhos, é pelo sangue. Ninguém tem acesso a Deus se não for por isto. Então, pecador, qual é a sua disposição agora? Creia em Jesus para ser o seu Salvador. Creia nele somente. Tira os olhos do mundo. Tira os olhos do pastor. Tira os olhos do padre. Tira os olhos de Maria. Tira os olhos do Papa. Tira os olhos dos falsos mestres. Tira os olhos de si mesmo. E olha para somente o Senhor. Olhe pela fé. Você como um pecador e Ele como Salvador. Tem alguém mais? Não. Olhe para Ele somente. E peça. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Deus aplique a sua palavra em nossos corações.